noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa live Ferramentas para ajudar na saúde mental. É tudo que a gente está precisando, não é verdade? Então, quem for chegando aí, eu convido cada um de vocês. Eu sei que entra muita gente, vai sair muita gente da live, mas eu convido vocês nesse momento a fechar os olhos, a se reconectar ao seu interior, ao que você está fazendo aqui, pedir a presença do seu eu divino nessa live. Vamos falar de assuntos muito importantes. Eu vou responder aqui várias perguntas, que eu abri a caixinha de perguntas, então tem várias perguntas para responder e a gente vai falar muito sobre esse momento da humanidade. Então peço a vocês para inspirar e exalar pelas narinas. Procura soltar o maxilar. E vamos juntos aqui fazer essa corrente de amor, de equilíbrio, cada um dentro do seu lar. Então eu peço a permissão para adentrar a casa de cada um de vocês. E a gente vai respirando, inspirando pelo nariz e exalando também pelo nariz. A respiração ela é equilibrante, então a gente inspira em 4 segundos, exala também em 4 segundos. Procurando afastar da nossa mente todas as preocupações nesse momento, tudo aquilo que pode nos prejudicar. E aí a gente vai trabalhando agora nesse equilíbrio, nesse comando, nessa reconexão interior. Então inspira, exala, se esvazia completamente. Inspira, exala, dando esse momento de pausa no seu dia, no seu momento. Inspira, exala, acalmando a respiração. Agora sim, namastê, boa noite a cada um de vocês. E eu resolvi fazer essa live como um chamado, né? Nesse momento onde todos nós, de alguma forma, estamos passando por dificuldades emocionais, mentais, temos tendo dificuldades para relaxar, para entrar em contato com o nosso interior, para sair do piloto automático. Então é importante que a gente sempre volte-se para dentro. E é isso que a gente vai estar fazendo hoje, trabalhando a nossa mente. Eu vou estar trazendo várias ferramentas para vocês, para a gente ir cada vez mais despertando o nosso eu e acessando a nossa saúde mental. E se alguém tiver mais alguma pergunta, além das que o pessoal já me mandou aqui, pode colocar aí no chat que eu vou estar respondendo para vocês. Então, o tema da live são as ferramentas para a gente ter né, mais qualidade de vida e saúde mental e como que a gente pode estar trabalhando isso. Então, é super importante, em primeiro lugar, falar sobre o estresse geopático. O que é o estresse geopático? O estresse geopático, ele é o resultado das ondas eletromagnéticas artificiais, celulares, ar-condicionado, micro-ondas, computador, televisão, tudo agora emana uma energia eletromagnética. E aí a gente tem as naturais também, que são o resultado, né, dos abalos sísmicos, dos eventos climáticos, da frequência da Terra, dos flashes solares. Então a gente precisa entender que a gente é o resultado, né, dessas frequências energéticas também. E isso permeia o nosso ser. Nós somos energia, tudo é energia. Então o ambiente em que a gente está inserido também aqui na Terra também faz parte dessa conexão energética. Então a gente vai trocando prótons e elétrons o tempo todo. E aí o que acontece? Nesse momento, né, de uns anos para cá principalmente, a gente está desenvolvendo muita tecnologia.
E aí a tecnologia também está fazendo parte da gente. Então, quer dizer, a gente está usando e usufruindo da tecnologia, mas também com as ondas eletromagnéticas artificiais. E isso vai causando no nosso organismo o famoso estresse geopático. E esse estresse geopático, ele tem uma série de sintomas. Por isso que muita gente pergunta para mim: poxa, Miriam, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me sentindo, sabe, de alguma forma irritada, nervosa, chateada, com problema para dormir, com dificuldade de concentração, com insônia, irritabilidade principalmente? Isso é muito do resultado desse estresse geopático. Então a gente precisa falar sobre ele. E a gente precisa falar desse momento de transição planetária também. A Terra, ela está mudando o eixo dela. Então, cada vez mais a gente vai ser influenciado por uma mudança energética que já está acontecendo na Terra, e isso também vai reverberando na nossa energia. Porque somos canais de energia. Então não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente sair do planeta, não tem como a gente sair desse sistema energético. Então a única coisa que a gente pode fazer é ter ferramentas para a gente poder sobreviver ou viver melhor a esse momento. Então não tem para onde correr. Então isso eu digo para vocês. E as coisas tendem a dar uma intensificada cada vez mais. Então, é importante a gente entender esse momento da humanidade, entender o que está acontecendo com a humanidade, né? Muita gente já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu falar ainda, na transição energética planetária. Então, a gente sai de uma frequência, isso daí é energia quântica. A gente vivia uma frequência na Terra em 1980, de mais ou menos aí uns 7 a 8 Hz, né? E aí, de uns anos para cá, essa frequência tem aumentado, essa frequência energética, batendo aí e ultrapassando até os 100 Hz. Então, 80, 70. Se alguém quiser acompanhar, existe a frequência Schumann, você pode colocar na internet e você consegue ir acompanhando esses picos energéticos que estão acontecendo na Terra. Então, quer dizer, a Terra ela está elevando a frequência dela. Tá, Miriam, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque você imagina, se a gente está aumentando a frequência energética da Terra, a gente também está aumentando a nossa frequência. E o que isso resulta em nós? A gente está ampliando o nosso estado de consciência. Então a gente sai de um estado de consciência pequeno e a gente tem essa ampliação. Então tudo vai ser mais intenso, a gente vai estar mais consciente dos processos cada vez mais. E se a gente não estiver conectado, se a gente não se equilibrar, se a gente não souber descarregar esse estresse geopático, a gente entra num processo de frequências aceleradas, mentais, energéticas, que a gente não consegue desacelerar. Então a gente entra em estados de estresse, a gente entra em estados de irritabilidade, de nervoso. Por isso que é tão importante, por isso que eu quis vir aqui para falar sobre isso, né? Gostaria até de estar mais presente aqui no Instagram, fazendo mais live, batendo papo com vocês, mas a vida realmente hoje tá bem corrida. E então a gente tem que sempre otimizar o nosso tempo e dar prioridade àquilo que é importante, né? Então essa sensação de exaustão dessas novas ondas energéticas fazem com que a gente se sinta exaurido, exausto, assim, sem ter para onde ir. Aí a gente acorda cansado. Você imagina, né? A gente vai vivendo essas frequências e essas frequências vão interagindo, ativando novas ondas cerebrais, nosso corpo recebendo tudo isso. Imagina como é que a gente não reage. Então, existe esse processo. E aí o que a gente pode estar fazendo, né? Aí muita gente pergunta para mim, né? Aí eu abri a caixinha de perguntas, né? E aí eu vou até responder a primeira pergunta aqui, que é da Adriana, que ela perguntou, né? Quais são os sintomas da transição planetária e como que isso influencia na nossa saúde mental? Influencia totalmente. Porque se a gente é o resultado do que a gente pensa, do que a gente diz e do que a gente sente, então a gente está vivendo essa frequência
na nossa vida. Essa é a nossa assinatura cósmica. Então, se a gente está com uma vida desconectada, se a gente está exausto, né, dessas frequências energéticas, se a gente não está dormindo direito, se a gente não está com autocontrole emocional e nem mental, o que que isso acontece? Se volta contra a gente. A gente começa a entrar num estado de alerta. O corpo todo começa a entrar num estado de alerta. E aí, quais são os sintomas principais desse momento? Que daí é geral. Eu vou fazer uma lista aqui e você percebe se você tá assim. Sentindo exaustão. Você tá? Cansaço mental. Dificuldade de concentração. Vai dizendo aí pra mim quem que tá sentindo isso. Vai me falando. Descontrole emocional. Dificuldades para dormir. Dificuldades para se concentrar. Parece que você quer, né, fazer as coisas, mas existe uma procrastinação. Então parece ter uma força contrária maior do que a sua vontade para ir em frente. Então pensa nesses sintomas. Algumas pessoas podem até estar sentindo alguns sintomas físicos. Quais? Problemas de digestão. Problemas de digestão. Problemas de taquicardia, às vezes um aceleramento mesmo de taquicardia, então pode ter uma descompensação aqui do chakra cardíaco e das energias aqui. Inchaço, porque o excesso energético ele vai criando um inchaço. Então, existe esses sintomas, dores pelo corpo, sabe aquelas dores que vêm do nada e também vão do nada, às vezes uma dor generalizada também é o resultado dessas frequências energéticas que estão chegando. Então, quer dizer, a Terra está mudando energeticamente. Então, se a Terra está mudando energeticamente, nós também estamos mudando energeticamente. Então, isso é um fato. E isso vai interferir diretamente na nossa saúde mental, porque corpo são, a mente é sã. Então não existe, isso é muito interessante da gente perceber, né? Nós somos seres multidimensionais. Então nós somos corpo, mente, espírito e energia. A gente não está separado. E a gente está dentro de um universo, então estamos todos conectados energeticamente por fios invisíveis. Então se a Terra está com essa mudança energética, e isso a gente pode ver para todos os lados, mudanças climáticas, as pessoas, né, tendo dificuldade de todos os sentidos, as pessoas tendo uma dificuldade de conexão um com o outro. Você vê que as pessoas estão num estado de alerta, num estado defensivo maior. Então, quer dizer, as pessoas estão diferentes também. Então, a gente também tem que se perceber nesse meio, né? Nós estamos diferentes e o sistema também está diferente. Então, quer dizer, está acontecendo muitas mudanças, sejam energéticas, climáticas, emocionais. Então, tudo que está impactando lá fora reflete aqui dentro também, né? Então, tem tudo a ver. O Vitor me mandou uma pergunta também. Gostaria de saber quais são os sintomas de desgaste da saúde mental e quais as principais causas. Então, a causa é, como eu expliquei, o estresse geopático. O estresse geopático, ele está causando isso. A Eugênia mandou aqui também, dificuldade de foco, de dormir bem, exatamente. E isso é muito causado pelo estresse geopático. Uma dica para vocês, quando for dormir, desliga o Wi-Fi. Não durma com o celular perto da cabeça no quarto. Põe o celular em outro quarto. É uma das coisas principais que vocês têm que fazer. Aqueles relógios conectados ao celular também tira. Porque eles ficam emitindo ondas eletromagnéticas pra gente. Então, assim, se você puder morar em casa e puder desligar o seu Wi-Fi, né? Porque quem mora em prédio já é um pouco, às vezes, mais complicado, né? Porque daí é uma internet mais compartilhada. Mas desligar. Porque senão você vai estar dormindo e aí você não entra nas ondas cerebrais mais profundas. Por quê? Porque você está sendo ali impregnado dessa energia, sabe? Isso mesmo, já tem que fazer. Eu também coloco o celular longe. O celular carregando, então, fica longe dele. Porque o celular, quando está carregando, ele emite mais onda eletromagnética também. Então, é uma dica para vocês, assim, para ajudar você a atingir o estado de relaxamento. Não usar celular na hora de dormir, procurar, né? Coloca no outro quarto, isso aí. E deixa o celular longe.
evita de ficar perto do celular na hora de dormir, porque ele vai interferir na sua frequência cerebral. Isso é fato, isso é um fato. E ele interfere nos seus hormônios, ele interfere na melatonina, ele interfere no cortisol e ele vai atrapalhar o seu sono, assim como a televisão. Ah, o que você faz antes de dormir? Já vai diminuindo a luz, vai ler um livro. Livro sem ser no Kindle, vai ler um livro físico, né? Porque até os livros a gente também está lendo pela internet, então vai também soltando esses hábitos, né? De estar em contato com muita tecnologia. A gente tem que dar uma diminuída, dar um detox, sabe? Isso é muito importante, a gente não pode... Repara para você ver, há anos atrás, como era a humanidade sem a tecnologia e hoje como é que as pessoas estão, né? Então isso é um fato. Isso que eu tô falando aqui é pura física quântica. E esses efeitos são efeitos biológicos dentro da gente. Então, assim, não tem para onde fugir. Aí ele fala, né, como que obtém os benefícios através do entendimento da transição planetária? É extremamente importante. Quanto mais você entender o que está acontecendo com o seu planeta, o que está acontecendo ao redor de nós, quanto mais a gente entende o que está acontecendo ao redor de nós e entendendo essa transição que a gente está passando, mais a gente vai estar conectado ao que está acontecendo. Mas assim, não é estar conectado às notícias ruins, não. É também entender que existe esse plano divino atrás disso tudo, né? E confiar de que existe alguém lá em cima cuidando disso tudo antes da gente e depois da gente estar aqui. Isso tudo vai continuar. Então não tem um outro caminho a não ser esse caminho de reconexão interior. Ah, Miriam, mas como que eu me reconecto? Como que eu faço isso? Uma das formas mais baratas, gratuitas de fazer isso é meditando. Então, assim, não existe um outro caminho assim, tão fácil quanto a meditação. A meditação, ela é fácil e ela é difícil ao mesmo tempo. Por quê? Porque a meditação é você estar disponível para você. É você voltar-se para dentro, né? Então, existe até até eu fiz um vídeo sobre isso, né? Que orar é você falar com Deus, né? E meditar é você ouvir Deus. Então é você reconectar com você, é você olhar para dentro, sentir como é que tá você, a sua energia, prestar atenção na sua respiração. Por quê? O que acontece hoje? A gente cada vez mais está com uma respiração curta, irregular e entrecortada. Isso é fato. Repara na sua respiração agora. Para aí alguns segundos e percebe como é que você está respirando. Você está respirando tranquilamente, calmamente, em 4 segundos e exalando em 4 segundos? Ou será que você está respirando pela boca? Ou será que você está numa respiração que vai e volta, né? Entrecortada? Então, assim, vários estudos já foram feitos e percebeu-se também que a respiração, ela é a senhora da mente. Então, assim, se você quer dominar a sua mente, comece dominando a sua respiração. Não tem um outro caminho, não tem. E eu já reparei muito nisso, né? Até a Janaína já colocou aí que tem um livro meu que fala Transformando a Ansiedade em Aliada. Nesse livro que eu escrevi até, eu coloco essas questões da ansiedade. E como que a ansiedade está conectada à respiração irregular. À falta de oxigenar o cérebro, de oxigenar as suas células. Então a gente vai ter nossa respiração entrecortada, irregular, isso faz com que a gente vá ficando com a respiração aqui 15% só. Então a gente não respira profundamente, não exala profundamente. Então a gente não consegue ativar toda a potência do nosso corpo. O nosso corpo é super inteligente, super potente, mas a gente vai intoxicando ele. Porque a respiração curta, o que ela vai fazendo? Ela vai diminuindo os hormônios da felicidade. E ela vai aumentando os hormônios do estresse. Isso é química pura, biologia pura no seu corpo. Então, assim, respirou curto, tá com a respiração irregular, você tá já num processo aí de ansiedade. Então, volta para dentro. Respira profundamente. Por isso que a gente começou essa live já respirando. A primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é respirar. E a primeira coisa que a gente faz é a última coisa que a gente deixa de fazer na vida. Respirar, que também é gratuito. Então, respiração e meditação são 2 aliados que a gente tem.
Parou 5 minutinhos todo dia, tira lá 5 minutos, presta atenção na sua respiração. Não esquece mais, respiração equilibrante. Inspira em 4 segundos, exala em 4 segundos. Então você inspira, conta até 4, exala, conta até 4. Respiração nasal. A boca foi feita para a gente falar. O nariz foi feito para a gente respirar. Então, assim, se você está com a respiração pela boca, precisa checar isso, o que está acontecendo, porque isso você diminui a sua energia vital. E a energia vital, ela é prana, ela vem da respiração também. Então, se a gente está com uma respiração curta, a gente está diminuindo a nossa energia vital. A gente vai diminuindo a nossa capacidade pulmonar. A gente vai diminuindo a nossa energia. Então, assim, respira. Enquanto eu estou falando aqui, vai respirando. Inspira, exala e já vai sentindo já essa reconexão. É a melhor forma. O estado de desconexão com o nosso eu interior faz com que a gente entre no piloto automático, com que a gente saia dos nossos processos, né, de equilíbrio, de harmonização, e a gente vai para esse frenesi. E aí a gente cai nesse piloto automático, a gente fica voltado lá para fora e a gente esquece de olhar para dentro. E aí a gente se perde da gente. Então a gente fica sem, né? Os orientais falam muito isso. O Shen fica sem morada, né? O nosso espírito fica sem morada. Então a gente perde totalmente a conexão. Totalmente. Então vamos lá. A Daiane perguntou, então como proceder para dormir melhor? Então já falei aqui, né? Como que a gente diminui a nossa capacidade para dormir? Alguém aí tá pedindo para entrar para participar no ao vivo. Manda pergunta aqui no chat que eu respondo, Dionei. Ah, não, Dione Yoga Kids. Manda pergunta aí, tá bom? Que eu vou respondendo para você. Aí quem sabe você entra na live daqui a pouco também. Shen desalojado, exatamente. Ele desconecta, porque você tá tão acelerado, você tá tão fora de si, que a sua alma fala, então fica aí sozinho, que eu vou sair. E aí ela desconecta de você, isso daí acontece, energeticamente acontece. E aí se isso acontecer, você fica mais acelerado ainda. A tendência é acelerar mais. E com a transição energética planetária, a tendência é a gente acelerar mais ainda, cada vez mais. Então por isso que a gente precisa desacelerar até para dormir. Então assim, Daiane, como que você procede para dormir melhor? Já vai desacelerando. E, se possível, fazer uma meditação e respiração. Antes, 1 hora antes de dormir, você já entra ali num processo de meditação. Presta atenção na sua respiração. Uma respiração que é legal, que eu fazia muito quando eu estava nesse processo ansioso, porque isso afeta todos nós. Não pense vocês que eu sou perfeita e que eu nunca tive nada. Não, pelo contrário. Eu já tive tanta coisa que é por isso que eu estudei tanto e eu tô aqui hoje. Porque realmente eu já passei por muitos processos, né? E todos nós somos esses processos em evolução. Então, quanto mais você vai estudando sobre você, que você vai acessando, né, o que eu chamo de medicina do autoconhecimento, mais domínio você tem, mais autocontrole mental você tem e mais você sabe como funcionam as coisas. E qual que é a diferença de você saber como é que funcionam as coisas? Você faz o universo trabalhar ao seu favor. Você consegue acessar essas frequências divinas, essas frequências universais e vai fazendo com que elas venham para você aquilo que você necessita, um pedido, uma bênção. Então a gente precisa entender como é que isso funciona. E aí, antes de dormir, meditação. Então respira ali, né? E aí você vai aumentando esses 4 segundos. Você vai tentando chegar a 7. Então você inspira em 7 segundos e exala também em 7 segundos. Você vai fazendo esse processo, porque daí você vai desacelerando os seus batimentos cardíacos e liberando os hormônios de relaxamento e vai dizendo para o seu corpo que tá tudo bem. Então se você só fizer isso, prestar atenção na sua respiração e procurar esvaziar sua mente. Aí como que a gente esvazia a mente? Uma coisa muito legal. O pensamento vem, você só observa e deixa ele embora. Deixa a mente tagarelando. Chega uma hora que ela vai parando. Então deixa ela dar uma tagarelada, deixa ela dar uma falada para depois você ir diminuindo isso. Sabe? Esse momento de
acolhimento, onde você entende que a sua mente está falando, mas você não é a sua mente. Isso é muito importante da gente perceber. A gente não é a nossa mente, a gente é a consciência por trás da nossa mente. Então, ou você controla a sua mente ou ela vai controlar você. Então, você tem como controlar a sua mente. E aí você só vai controlar ela pela respiração, onde você diz pro seu corpo que está tudo bem, e você usando essas técnicas de meditação e de observação da sua mente. Então, você observa, deixa ela falar, e aí você não vai com o pensamento. Deixa o pensamento ir. Você volta sempre ali para sua respiração, ancorando a sua respiração no agora. Parece complexo? Parece, mas isso é treinamento. Treinamento, é treinamento. Mente calma é prática. Mente calma é treinamento. Saúde mental é treinamento. Então, assim, você não vai ter saúde mental se você não tiver com a sua respiração equilibrada, se você não estiver trabalhando o seu corpo, se você não estiver desbloqueando as suas tensões, se você não estiver descarregando o excesso energético. Então, assim, são muitas coisas para pensar mesmo. Por isso que saúde envolve muitas questões, a saúde mental, principalmente. E isso vai afetar cada vez mais a humanidade. Então, você tem 2 caminhos na humanidade. Ou você fica doido, ou você controla a sua mente. Então, não tem um outro caminho. E assim, não adianta você querer tomar só remédio e achar que isso vai remediar o seu problema. Porque remédio remedeia, ele não vai curar. Então, assim, você pode tomar por um tempo, você pode ir controlando, né, a sua ansiedade, o seu sono, mas você precisa também aprender a se autorregular novamente. Porque se você já chegou no medicamento, é porque você perdeu a sua capacidade de autorregulação. E isso é sério, isso é muito sério. E as pessoas não falam sobre isso, né? Então a gente precisa falar. É para isso que eu tô aqui, pra gente falar e refletir sobre isso. Pra gente despertar. Aqui é projeto Despertar a Jornada. Então é a jornada do nosso despertar. Como que a gente faz para acordar, sair dessa inércia, sair do estado de procrastinação e poder, de fato, enfrentar o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Mais ninguém. Ninguém vem aqui nos atrapalhar. É a gente mesmo que faz esse processo, né, de autossabotagem. E aí ela fala, e aí ela pergunta também, né, como diminuir pensamentos acelerados e ansiedade. Tá tudo conectado. Tudo conectado. Lá o estresse hepático. Então a gente vai controlando isso daí. Uma forma barata também de você descarregar energia rapidamente, pisar na terra. Pisar na terra, automaticamente você ativa o portal de Gaia, que é um chakra que está bem situado abaixo dos seus pés. Você pisa descalço ali. Você fica ali uns 5 a 10 minutos. Você já vai sentir que a sua energia dá uma baixada. Ah, Miriam, eu não tenho um lugar para pisar. Pega um punhado de sal grosso, aliás, 2 punhados de sal grosso, joga no chão do banheiro antes de tomar banho e pisa. Porque o sal grosso, ele é um catalisador energético. Ele é uma pedra muito importante para descarregar energia. Então chegou da rua, tá agitado, viu, Daiana? Tá? Pega, joga os 2 punhados lá no box do banheiro, não liga o chuveiro e pisa no sal grosso. Além de ele fazer um descarrego energético, ele ainda vai massagear vários pontos dos seus pés. Depois você me conta. Porque ele faz ali um descarrego rápido para você. Então você pode fazer, porque você não vai jogar o sal grosso, você só vai pisar em cima dele. Aí depois de 5 minutos você toma seu banho normal. Você já vai sentir um descarrego ali energético e vai diminuir o estresse hepático. Então a gente tem que procurar sempre estar diminuindo o excesso de carga energética que a gente está retendo hoje em dia. Porque como a gente está recebendo as ondas eletromagnéticas, artificiais e as naturais, então se a gente não faz esse descarrego, o corpo ele começa a entrar nesse estresse. E aí ele gera o estresse químico, o estresse energético e o estresse mental. Então faz isso, experimenta já hoje, a hora que você sair da live, já vai lá, já pisa ali, já entra num estado de relaxamento, de respiração ali consciente. E aquilo não significa que hoje já vai resolver seus problemas, não. Cada dia você vai desenvolvendo um pouco mais. E aí você vai praticando isso que você vai conseguindo ir diminuindo esse fluxo energético dentro de você e essa atividade mental. E aí, uma coisa que você pode dizer para o seu cérebro, você pode comandar a sua mente. Então, sua mente está ali tagarelando, você fala para ela calma,
calma, tá tudo bem. Vai dando comandos para ela. E uma coisa que também é muito interessante que você pode fazer, que eu utilizo muito, é o Ho'oponopono. Então vem aqueles pensamentos que teve gente que perguntou aqui, né? Como que a gente diminui os pensamentos negativos? Deixa eu só ver quem perguntou aqui. Ah, foi a Janaína. Aqui, ó, como lidar com a transição planetária e quais ferramentas posso usar para não sofrer por antecipação e com pensamentos negativos. Então ela perguntou isso. Ho'oponopono. Assim, quem não conhece a técnica do Ho'oponopono, é uma técnica havaiana, onde você vai repetir, né? Ah, isso daí é interessante, depois eu te conto. Peraí, Vitor. O Ho'oponopono, como que você vai fazer? São 4 frases que você repete, né? Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato. Então, assim, veio o pensamento negativo, você substitui pelo Ho'oponopono. Essa técnica havaiana, o Dr. Liu, né, é uma técnica muito antiga, mas ele trabalhava num hospital psiquiátrico no Havaí. E o que ele fez? Ele não tratou os pacientes dele. Ele foi fazendo Ho'oponopono para cada um dos pacientes todos os dias. E aí, ele foi curando todos os pacientes. Quem quiser saber mais, tem o Joe Vitale, que escreve o Limite Zero, Marco Zero, que ele fala sobre essa técnica do Ho'oponopono e ele entrevista o Dr. Liu. Então, assim, é uma técnica super validada. E uma técnica também gratuita. Então, assim, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata. E ele consegue até curar as energias do ambiente. Então, assim, chegou num ambiente carregado, pesado, que você não tá conseguindo lidar com a energia, ó, faz o Ho'oponopono. Tá com um excesso de pensamento negativo, faz o Ho'oponopono. Não tá se sentindo bem, faz o Ho'oponopono. Então, decora essas frases. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato. E tem as outras frases também. Eu entrego, eu confio, eu agradeço. Exatamente. Então você vai repetindo, porque daí você vai substituindo os pensamentos negativos pelos pensamentos positivos, né? Pelos comandos. Na verdade, ele não é nem pensamento, ele é um comando, onde você está falando que você confia no universo, você aceita o plano divino e você acredita, e você ama. E você é grato por tudo que está acontecendo. Porque quando a gente reclama, isso é muito importante eu falar aqui, quando a gente reclama, e eu tenho que me vigiar muito para não reclamar, a gente está pedindo mais disso para o universo. Reclama, ó, clama, você está pedindo mais. Quando a gente agradece, a gente fala para o universo que a gente está pronto para receber mais. Então, assim, gratidão pela minha conta milionária, pelo meu extrato bancário, é maravilhoso. Gratidão pela minha saúde perfeita. Gratidão pela paz que eu tô sentindo aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem estar sentindo essa energia sendo modificada conforme a live está acontecendo. A gente já vai sentindo tudo isso acontecendo, né? Então, isso é blindar a nossa energia, porque a gente precisa blindar a nossa energia. Então você distrai a sua mente, porque a sua mente vem com um pensamento ali, querendo sabotar, querendo atrapalhar, você já vai ali com uma técnica ali que você já dá uma bagunçada ali na sua mente, ela já se perde e aí ela já entra num outro processo, sabe? E aí ela já esqueceu do que ela tá fazendo ali, da autossabotagem ou daquele pensamento, né? E aí, Janaína, eu que agradeço, gratidão. A melhor forma de você passar por isso, por esse momento da humanidade, é tendo ferramentas como essas que eu estou trazendo para você e aplicando para aumentar a sua vibração. Então, assim, a melhor forma da gente passar por esse momento da humanidade é aumentar a vibração. Aí eu vou responder a sua pergunta, Vitor. Quando a gente aumenta a nossa vibração, a gente vai para frequências superiores. E eu falo isso muito nas minhas aulas de yoga terapia, que conforme a gente vai aumentando a nossa vibração, a gente sai dessas frequências. Porque aqui, ó, numa escala de Hawkins,
né, que é a escala Hertz, que não sei se você já ouviu falar, mas eu vou explicar rapidamente aqui, porque ela é complexa, mas ela é simples de entender. Quando a gente está no medo, a gente está na frustração, quando a gente está amargurado, com pensamentos negativos, a gente está numa frequência baixa, abaixo de 100 Hz. Essas frequências, o que acontece? Elas vão bloqueando a nossa vida. Então a gente vai atraindo pessoas, a gente vai atraindo fatos, acontecimentos também de baixa vibração. Então a gente vai ficando aqui nessa vibração. Sabe aquela vida que parece que nada anda? Então fica tudo ali travado, né? Você quer e não consegue ir, você quer fazer as coisas que não consegue. Porque a frequência tá baixa. Aí conforme você vai ampliando essa frequência, aí a gente vai atingindo as frequências superiores. Então, por exemplo, quando a gente está na frequência do amor, já vou chegar lá em cima, 500 Hz, frequência do amor incondicional. A gente está vibrando em 500 Hz. Acima de 500 Hz, a gente já entra na frequência dos milagres. Então a gente fica blindado das energias negativas. Blindado. Mas para a gente chegar lá, é muito, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato. Por quê? A gente tem que liberar o perdão do nosso coração. A gente tem que limpar todas aquelas mágoas. A gente tem que aprender a liberar raiva. A gente tem que aprender a perdoar. A se perdoar, a gente tem que ter compaixão. Então, assim, não existe um caminho fácil, na verdade, dessa ascensão energética para a gente entrar nessas frequências superiores. A gente tem que trabalhar muito a nossa sombra, muito o nosso ego. Por quê? Porque é isso que faz você cada vez mais ir fazendo essa ascensão energética. Conforme você vai vibrando mais alto, mais coisas boas acontecem na vida. Então a gente vai elevando a frequência e aí a gente não acessa mais essas frequências de baixo. Isso é um fato. Enquanto a gente não chega nesse estado de evolução, uma forma que você pode fazer para blindar rapidamente, pega uma moeda de cobre. Essas moedas de cobre, moeda de 5 centavos, põe no umbigo, fecha o umbigo. Depois você me conta. É a melhor forma de você se blindar contra pessoas negativas, enquanto você não está numa frequência altíssima. Mas vai trabalhando para você chegar nessas frequências altas, porque isso blinda a nossa energia. Porque você não está compatível com as energias densas. Se você está aqui vibrando alto aqui, essas frequências densas de inveja, de raiva, não chegam em você. Vocês estão, é como se fosse frequência M e FM, ó. Elas não passam uma pela outra. Uma tá em cima, a outra tá embaixo. Não sei se eu consegui me explicar bem. Daí, se você baixa a vibração, você já entra nessa frequência. Aí, claro que a gente... Por isso que é bom ter ferramenta, por isso que eu estudo tanto, porque nós somos seres duais. A gente tem os lados yin, yang, positivo e negativo dentro da gente. Então, a gente não tá sempre na good vibe, né? A gente tá ali, ó. Nessa montanha russa. Então, como é que você faz para manter a vibração alta? Né? Usando as ferramentas. Então, respiração, meditação, Ho'oponopono, tô relembrando aqui pra vocês não esquecerem. Pisar na terra, fechar o umbigo. Ali é a moedinha de cobre. Ela fecha o plexo solar e ali ela interrompe que essas energias, porque a energia da inveja, a energia da negativa dos outros, a gente troca pelo plexo solar. É pelo plexo. Então, se a gente blinda o plexo solar, se a gente fecha aqui, e se não tiver moeda de cobre, você pode colocar a mão mesmo. Tá conversando com a pessoa, não tá se sentindo bem, tá sentindo enjoo, tá sentindo mal-estar, fecha o umbigo. Primeira coisa, fecha o umbigo. E aí você continua conversando, mas com o umbigo fechado. Tá? Agora, vai para um lugar carregado, hospital, cemitério, coloca ali, ou lugares onde você sabe que as pessoas são muito falsas, tem uma energia estranha, você coloca ali a moeda de cobre, passa um durex ali, né, um esparadrapo, durex não, é esparadrapo, né, ou microporo, até melhor o microporo, porque daí o esparadrapo, ele, depois para tirar, ele pode machucar a pele, aí você fecha o umbigo. Depois você me conta também. É uma forma rápida de blindar a energia, entendeu? Só que você blindou. Né? Você não está trabalhando, você não está tratando. O ideal é a gente ir aprendendo a trabalhar com as energias para a gente transmutar as energias. Uma forma que agora veio para mim assim, muito rápida, que a gente pode até fazer o teste aqui, é a chama violeta. Chama violeta é uma visualização que você traz, uma chama violeta,
Então você visualiza a chama violeta vindo lá do alto da sua cabeça e passando todo o seu ser. Então assim, vou até convidar vocês agora, vamos fazer essa ferramenta, ela é rápida e fácil de fazer, ela transmuta imediatamente todas as energias e ela faz limpeza mental. Então assim, fecha os olhos, visualiza uma chama violeta descendo pelo alto da sua cabeça e passando por todo o seu ser em forma de espiral, enquanto você diz: vinde, 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 a chama violeta que queima com amor. Vinde, 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 a chama violeta que queima com amor. Vinde, 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 a chama violeta que queima com amor e transmuta, transmuta, transmuta qualquer energia negativa que em mim possa estar. E você vai repetindo 3 vezes. Vinde, 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 a chama violeta que queima com amor. Vinde, 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 a chama violeta que queima com amor. Vinde, 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 chama violeta que queima com amor. E transmuta, transmuta, transmuta qualquer energia negativa que em mim possa estar. E vamos mais uma vez. Vinde, 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 a chama violeta que queima com amor. Vinde, 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 a chama violeta que queima com amor. Vinde, 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 a chama violeta que queima com amor. E transmuta, transmuta, transmuta qualquer energia negativa que em mim possa estar. E aí você visualiza essa chama violeta passando por todo o seu ser e transmutando, dissipando todas as energias. No final, a gente agradece, entrega e confia de que a chama violeta já transmutou. Aí a gente percebe a mudança, né? E é legal, porque a gente já vai entrando numa outra frequência. Então, assim, já estamos trabalhando aqui numa outra frequência. Eu quero que vocês percebam isso, né? Como que vocês chegaram aqui na live e como que agora vocês já estão entrando numa outra frequência. Por isso que é importante, né? A gente está trabalhando essas ferramentas. São vários. Né? Não dá para trazer todas numa live só, mas a gente vai tentando. Né? Vamos ver. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui, né? A Vera perguntou aqui: gostaria que você falasse sobre a espiritualidade interferindo na saúde mental e os sinais de desarmonia. Então, assim, espiritualidade, o que é a espiritualidade? Não tem nada a ver com religião, tá? Então vou até dar o exemplo aqui, ó, essa canequinha linda que eu ganhei. Essa caneca aqui seria o nosso corpo, né? E o que tá aqui dentro é a nossa espiritualidade. Então, assim, é o que contém todos nós. Então, não tem um caminho fora, tem um caminho dentro. Quanto mais a gente entende do que a gente é feito lá dentro, como que funciona o lá dentro de nós, do que somos feitos, do que somos movidos, do que vivemos, a nossa verdadeira essência, mais a gente vai ter o domínio sobre a nossa mente, nosso corpo, nossa energia, nosso espírito. A religião é outra coisa, é outra história. Religião é religar você a Deus, é religar você a alguma coisa. A gente não está falando de religião. Você pode ter qualquer religião e mesmo assim viver a sua espiritualidade, viver a sua essência. Então, é importante a gente entender o que é ser espiritualista, ter espiritualidade, né? Religião, você vai lá, você se reconecta, você se religa, tanto que ela vem da palavra religare, do latim. Espiritualidade não, é a sua verdadeira essência. Então, como que isso pode ajudar a gente? Quanto mais você se autoconhece, quanto mais você sabe do que você é feito, dos seus processos energéticos, como que são os seus processos interiores, quanto mais desperto você tá, mais você vai ter ferramentas e você vai experimentar elementos para mudar a sua vida. Então, se você sabe que a sua vida é o resultado do que você pensa, do que você diz e do que você sente, você vai tomar conta do que você diz,
do que você pensa e do que você sente. Então você vai vigiar o tempo todo esses processos seus, para você elevar a sua frequência. Se você não consegue isso só ali no trabalho mental, você vai utilizar respiração, vai utilizar meditação, vai pisar na terra, se conectar com a terra, pisar no sal grosso, fazer o Ho Oponopono. Então eu tô repetindo aqui para vocês irem decorando. Usar o que a gente acabou de utilizar aqui, chama violeta, tá no lugar. A chama violeta você pode fazer ela antes de dormir, você pode fazer ela ao acordar, estar no ambiente, e ela é mental, né? Então todas as ferramentas gratuitas. Então não tenho que falar que não tem dinheiro para fazer. Não tem, porque tá aí. Tem muita coisa bacana que você pode estar utilizando no seu dia a dia. E aí ela pergunta, né? A Vera pergunta quais são os sinais de desarmonia. Os sinais de desarmonia é esses que a gente está falando, é falta de concentração, né? É dificuldade para dormir. Então, assim, se você está com dificuldade para dormir, você está em desarmonia. Se você está com dificuldade de se concentrar, você está em desarmonia. Se você está com dificuldade de relaxar, não fazer nada, você está em desarmonia. Porque quando você está equilibrado, em harmonia, as coisas são mais fluidas, você consegue fazer com mais facilidade as coisas, parece que você flui, porque você está em harmonia com o seu fluxo, você está ali vivendo o seu canal interior ali, né, a sua conexão interior, então você ouve a sua intuição. Falando em intuição, até a Maria Eugênia, né, mandou uma pergunta aqui, que eu achei super interessante, que ela fala, né, como que se desenvolve mais a intuição? A intuição, ela tá ligada ao terceiro olho, ao chakra aqui frontal. Então, assim, se você não limpa a sua mente, tem tudo a ver com saúde mental. Se você não limpa a sua mente, se você fica se poluindo, porque a mente, ela tem uma quantidade de pensamentos negativos que você pode ter. Se você ultrapassa a quantidade de pensamentos negativos por dia, você está poluindo, intoxicando a sua mente. Você entra num processo de intoxicação. E aí, realmente, você bloqueia aqui o chakra frontal, que é o olho, que está conectado a todas as glândulas aqui, pituitária, a hipófise, a pineal. E aí, se você está com isso aqui bloqueado, o seu cérebro também vai funcionar direito? Você está ativando ali os seus hormônios de forma correta? Não. E aí você vai bloqueando a sua comunicação intuitiva. E aí você não consegue. Aí muita gente fala, eu não consigo ouvir minha intuição. Provavelmente, chakra está bloqueado. Como é que limpa? Meditação, respiração, Ho Oponopono, chama violeta, limpar, limpar, limpar. Então, assim, uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, né, que na yoga terapia eu não tenho alunos, eu tenho facientes. Eles são facientes dos seus processos interiores. Então, assim, como instrutora de yoga e especializada em yoga terapia, eu vou entendendo e estudando esses processos humanos e a gente vai fazendo essa limpeza energética. Então, a gente vai purificando, limpando chakras, energizando cada um deles. Cada um dos nossos centros energéticos está conectado a órgãos conectados ao corpo sutil. Então, assim, tem o nosso corpo energético, tem o nosso corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. Então, se você não tá, e tá tudo ligado. Então, a gente tem os 7 chakras principais, mas nós temos mais de 10 mil chakras espalhados pelo corpo, que são canais energéticos. Se nós somos energia, como que a energia entra e a energia sai? Por esses canais energéticos. Então, nós somos captadores e emissores de energia. Então, a gente está captando e emitindo o tempo todo. Isso não tem como a gente interromper, é um processo natural do corpo. E aí a gente vai trabalhando nesses 7 chakras principais para quê? Para a gente ir limpando essas energias. Conforme a gente vai trabalhando no chakra raiz, a gente vai limpando o raiz, né? Vai limpando o chakra sexual, o plexo solar que eu falei aqui do umbigo, o cardíaco, principalmente o cardíaco. Então, se você quer prosperar na vida, você quer ter uma vida abundante, se você tiver com o chakra cardíaco bloqueado, você não consegue. Né? Porque você até consegue ter dinheiro, mas é aquele dinheiro que entra, mas, né, ele vai também, você não consegue manter. Então você tem que ir desbloqueando esse canal, esses canais energéticos, e aí quando a gente chega aqui no terceiro olho,
consegue essa conexão intuitiva, e aí a gente chega aqui no coronário, que é a conexão com o nosso eu superior, com as energias mais sutis, onde a gente vai conseguindo acessar o nosso plano de alma aqui. Então, na yoga terapia, a gente vai trabalhando tudo isso, a gente vai estudando para cada vez mais a gente limpando, purificando e energizando o nosso corpo. Para a gente entender como que a gente funciona, para a gente entender qual é o nosso caminho interior, para a gente acessar essa energia. Vou até deixar um convite aqui para vocês. Quem quiser participar de uma prática de yoga terapia, eu deixo aqui o convite. É online, gratuita, pelo Zoom, e eu faço transmissão pelo YouTube também, e aí vocês podem vir, podem experimentar, porque assim, falar é uma coisa, mas se vocês experimentarem uma prática de yoga terapia, se você nunca praticou yoga, você pode fazer, independentemente de idade, você pode estar praticando. Amanhã, inclusive, a gente vai ter uma prática ao vivo, quarta-feira, 8 horas a gente vai ter uma prática, então quem quiser, manda mensagem no direct, fala comigo, que daí eu te falo como que você participa, porque daí você vai entender melhor como é que funcionam os seus processos interiores, como que você vai limpando esses chakras, limpando a sua energia, para ir dissipando tudo aquilo que não serve mais para você poder ir acessando essas frequências superiores, senão você não acessa, você fica aqui, né, nessa densidade energética que você não consegue acessar. Então, Maria Eugênia, eu acho que eu consegui responder para você, né, da intuição. A Jana tá falando, minha paciente, ó. E aí, Maria Eugênia, espero que eu tenha respondido para você, então, sobre a intuição. Então, precisa limpar, não adianta, tem que limpar. Limpar muito aqui. Então, assim, muito o mental. O mental tem que estar bem limpo para você ter clareza mental. E aí, cada vez mais, você vai se conectando e aprendendo a ouvir a sua comunicação divina com você. E aí você deixa ela vir à tona, né? E aí você vai se alinhando. Aí outra pergunta que ela fez, né? Como ter mais harmonia mental, pensar mais positivamente e perceber melhor meus processos? Então, você está, né, no caminho de desenvolver seu corpo, sua mente, seu espírito, sua energia. Você já está no caminho. Por quê? Vou falar para vocês, uma das melhores ferramentas que eu conheci é a yoga terapia. Então, assim, porque ela trabalha corpo, mente, espírito e energia. Então, quanto mais você praticar a yoga terapia, quanto mais você desenvolver meditação, todas essas ferramentas que eu trouxe para você, com certeza você vai conseguir afastar esses padrões e atingindo energias superiores. Por quê? Não é do dia para a noite, é treinamento. E a gente leva 21 dias para mudar um padrão mental. São 21 dias ali, ó, trabalhando para a gente conseguir ativar uma conexão neural nova. Então, para a gente conseguir chegar lá, são 21 dias de trabalho. Então, assim, vai, né, por partes, cada um. Então, vai colocando essas ferramentas no seu dia a dia, vai continuando a sua prática de yoga, vai trabalhando. O ideal é fazer yoga terapia 3 vezes por semana. Se puder, todos os dias. Ah, Miriam, eu não consigo fazer todos os dias. Então, um dia você faz meditação, um dia você faz os pranayamas, respiração, outro dia você faz ali uma prática de 20, 30, 40 minutos. Lá no nosso estúdio online, no Eu Sou, Yoga Terapia, a gente tem aula de vários tempos, justamente por isso. Eu não consigo praticar, Miriam, não consigo praticar, né, às vezes uma prática completa, todos os dias, mas eu vou ali 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos que seja, porque isso é aquele momento que a gente chama de sadhana, que é um momento de devoção a você, onde você fala para você que tá tudo bem, onde você se reconecta, você se ouve, você se volta para dentro e você vai aprendendo a fazer esse trabalho de reforma íntima, de trabalho interior, de medicina do autoconhecimento, para você ir galgando isso dentro de você. Você tem que ir galgando esse processo. Por isso que é prática. Então é hoje, amanhã e depois. Porque que nem... Se eu passo aí 2, 3 dias sem fazer uma prática, eu já vejo que eu já vou me intoxicando, o estresse geopático já vai batendo, sabe? Aquele excesso energético.
Então eu já vou ficando descompensada, já vou ficando mais irritada. Aí eu faço a prática, eu falo, meu Deus, voltei para mim. E é isso que yoga significa. É voltar-se para dentro, é se reconectar com você. Então a gente tem que estar sempre reconectando e se relembrando quem a gente é, para a gente não cair no piloto automático da vida, porque a vida, hoje, como ela é feita, ela faz com que a gente vá olhar lá para fora. Tudo, desde que a gente nasce, o mundo faz a gente olhar lá para fora. A gente não aprendeu a olhar para dentro. Não ensinaram isso pra gente na escola, nossos pais não ensinaram isso, a sociedade não ensinou isso. Então, assim, tá com algum problema, você vai buscar lá fora a solução. Tá com, né, alguma coisa, vai lá fora. E aí a gente vai esquecendo de que o nosso corpo é inteligente, que a gente tem um curador muito grande, que a gente faz parte desse universo e que a gente precisa se colocar disponível a essa cura do universo conosco. E que a gente tá aqui nessa escola chamada vida. Nós somos aprendizes, então a gente precisa aprender. E aprender principalmente como o nosso corpo funciona, como a nossa mente funciona, do que somos feitos e como que a gente interfere positivamente ou negativamente em tudo isso. Faz toda a diferença. O Vitor mandou uma pergunta aqui. Em relação a objetos, o que ter em casa para ajudar na troca de energias ou até mesmo bloqueá-las? Pergunta muito interessante. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas existe é tipo um instrumento mesmo, chama orgonite. Depois eu até passo para você. Orgonite, ela filtra as energias do ambiente. E é bom a gente sempre estar trabalhando, se a gente trabalha muito tempo na frente do computador, perto da televisão, colocar um orgonite. Agora, uma outra pedra que pode estar colocando também é a turmalina negra. Turmalina negra é uma pedra maravilhosa, tem até aqui no canal. Eu explico sobre a turmalina negra. Eu fiz um Reels até explicando sobre isso. Depois você dá uma olhada aqui no feed, que tem um Reels falando sobre a turmalina. São as pedras, né? As 3 pedras que você tem que ter: cristal, turmalina e ametista. Mas a turmalina, ela é própria para energias negativas. Então você pode carregar dentro do bolso, você pode colocar ali junto com você. De vez em quando pode acontecer dela explodir, dela estourar. Aí você despacha ela. Você despacha. Você pode ter uma turmalina nos ambientes da sua casa. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma turmalina. Sal grosso. Copo com sal grosso em todos os ambientes. Ele equilibra as energias, tanto as positivas quanto as negativas. Mas a turmalina é legal. Os cristais, então, o orgonite é legal porque o orgonite a selenita também é boa, Miriam. O orgonite é legal porque ele filtra as energias. A turmalina, ela bloqueia as energias negativas. Entendeu? Ela bloqueia. Assim como o sal grosso. O sal grosso é muito bom também para bloquear, tá? Você pode fazer um saquinho com sal grosso. Ó, uma dica legal. Um saquinho com sal grosso e um alho. É. Faz um saquinho mesmo, né? De pano. Aí você põe sal grosso e põe um alho. Amarra e anda com você. Afasta todas as energias. Inveja, as energias negativas. A gente tem que estar sempre limpando. Lembra disso? Limpando, purificando, energizando. Isso daí é palavra de lei, assim. Palavras de lei para quem quer ter saúde mental. Porque às vezes a gente, por exemplo, se a gente capta energia, o que acontece às vezes? A gente pode captar energia negativa dos outros, mágoa dos outros. A gente vai no ambiente. Existem as formas pensamentos, né? Então, fica impregnado energeticamente. Então, às vezes, por exemplo, você tá super bem. Aí você chega num lugar, você fica mó bad, você fica pra baixo. Parece que fez assim, ó, sugou sua energia. Repara pra você ver. É porque o lugar tá com uma energia densa. Então, você usa um saquinho, aí você pega numa turmalina negra, o seu saquinho de sal grosso com alho. Você sempre ali está se protegendo energeticamente, né? Se blindando. Quem é reikiano, chocorei. Chocorei nos ambientes, chocorei em si, chocorei nos chakras, chocorei para blindar a energia. Você se blinda com chocorei. Então tem muitas ferramentas. Isso que é legal da gente ir se conhecendo, né? Porque você vai identificando a ferramenta que mais se adequa à sua necessidade. E aí você vai utilizando ela
para você ir fazendo esse trabalho. A selenita, ela é maravilhosa, porque a selenita, Miriam, ela limpa todas as outras pedras. Ela é uma pedra autolimpante. Ela é muito legal por causa disso. Ela se limpa, você não precisa, é o tipo de pedra que você não precisa limpar, porque as pedras você tem que tomar cuidado, né? Quando você tem uma pedra, um cristal, você tem que estar sempre limpando, né? E se ele estourar, você devolve ele para a natureza, que ele fez a função dele. Acontece. Já estourou vários cristais comigo, várias pedras. Turmalina negra, uma vez ela desfez. Ela é uma pedra, né, que relativamente ela é dura, né, mas ela desfez, virou água. Sim, então energeticamente ela desfez. E a selenita ela é boa por causa disso, porque ela tem esse poder de autolimpante. Você não precisa ficar limpando ela. Ela é uma pedra bem legal, ela parece um quartzo, né? Só que ela é mais fosca do que o cristal. Ela é branca, mas ela é mais fosca. Ela é bem interessante. Boa colocação. Bom, deixa eu ver mais quem que eu não respondi aqui. Aproveitar então a Miriam, vou responder para a Miriam. Ela fala que poderia trazer ferramentas técnicas para lidar melhor com essa transição energética. Então é tudo que eu estava falando aqui hoje, né? As melhores ferramentas que a gente tem acesso agora é justamente meditação. Meditação é uma das melhores. Para mim, você aprender a meditar é uma das melhores formas de você trazer saúde mental para esse momento e ir filtrando esse excesso de informação, porque a gente está na era dos estímulos. Então a gente está sendo super estimulado o tempo todo. E aí, infelizmente, né, se a gente liga a televisão, é sensacionalismo. As redes sociais, parece que todo mundo tem uma vida linda, ou o outro fazendo sensacionalismo, então a gente também não se envolver emocionalmente com esse caos energético da humanidade do outro, a gente procurar se blindar também, sabe? Como é que a gente se blinda? Se afastando um pouco disso tudo e trabalhando para que a gente cada vez mais vá entrando em conexão com o nosso eu interior, entendendo que existe um plano maior, um plano superior por trás de nós, que a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Então, estamos todos de passagem, a gente vai trabalhando cada vez mais as nossas energias, trabalhando cada vez mais a nossa mente, para a gente ir se doutrinando, né? É um processo de doutrinação, onde a gente vai trazendo esse autocontrole, onde a gente vai fazendo com que a nossa mente trabalhe a nosso favor. E a gente vai pegando a nossa sombra, os nossos lados sombrios, que estão lá ainda, não estão iluminados, que não foram ainda, estão lá no nosso inconsciente, mas a gente vai trabalhando essa sombra dentro de nós e aceitando que nós somos esses seres duais e que a gente também temos o nosso lado negativo, e a gente pega a nossa sombra, a gente dá um carinho nela aqui do lado, deixa ela bem aqui, entendendo que, não, eu também sou essa pessoa. Eu não sou só boazinha, eu também tenho as minhas questões que eu preciso trabalhar, e a gente tem que ter humildade, né, de aceitar que somos imperfeitos. E que bom que somos, que daí amanhã a gente pode ser um pouquinho melhor. Então, assim, ferramentas todas essas que eu trouxe. Essas ferramentas eu procurei trazer umas ferramentas bem gratuitas. Então, vamos relembrar. Meditação, respiração, chama violeta, Ho'oponopono, pisar na terra, pisar no sol grosso. E se utilizar das pedras. Então, assim, e fazer yoga, yoga terapia sempre. Isso aí, pra mim, salvou minha vida. E por isso que eu fui me especializar cada vez mais. E hoje eu sou instrutora de yoga, porque eu sei que no trabalho, mesmo eu trabalhando, eu vou estar me reconectando comigo. Então, não corro o risco de me perder no meio da jornada. Eu tô sempre ali focada nessas coisas e eu percebo o quanto me faz bem, o quanto muitas vezes eu entro agitada numa prática, porque eu também sou, né? Eu também tenho pensamentos acelerados, eu também me desconecto, eu também saio ali do meu eixo, meu Shen também fica sem morada, mas aí eu vou lá de novo e vou fazendo esse trabalho. Cada vez que você vai fazendo, vai ficando mais fácil de você voltar para casa, voltar para si. Quanto mais você trabalha a sua mente, mais fácil fica de você doutriná-la. Então hoje a minha mente, às vezes, ela vem com umas furadas, umas firulas, sabe? Aí eu falo pode parar. Eu consigo hoje distrair minha mente, fazer com que ela pare. E às vezes ela vem com aqueles pensamentos negativos. E aí eu substituo por outros.
E aí eu vou treinando, aí a mente vai ficando mais maleável, sabe? Isso a meditação ajuda muito, viu, Miriam? Vou te falar, meditação, ela é um divisor de águas na vida das pessoas. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, o Hospital das Clínicas, quem quiser pesquisar, ele colocou a meditação dentro do Hospital das Clínicas porque ele foi comprovado cientificamente que meditar reduz pressão arterial, reduz risco de infarto. Olha só, meditação melhora o sono, meditação melhora todos os seus sistemas, você vai respirar melhor, você vai sentir mais alívio, você vai aprender a desconectar desse frenesi, a voltar-se para dentro. A gente fala muito em pratyahara, né? É você limpar os sentidos e aí você internalizar esses processos e aprender a desconectar o exterior um pouco. Às vezes a gente precisa fazer isso. Desligar o lá fora e ficar só aqui dentro pra gente poder, sabe, voltar pro nosso equilíbrio de novo. Porque é muito fácil a gente sair do equilíbrio. É muito fácil. Às vezes a gente leva horas para ficar equilibrando, em segundos você perde. E aí você vai e volta. É a capacidade de resiliência. Então a gente sai do eixo, entra no eixo. Sai do eixo, entra no eixo. Vamos lá, vamos ver se eu respondi aqui. Ferramentas para acalmar a mente. A Maristela perguntou, então já passei, Maristela. Então, assim, as pessoas às vezes ficam esperando muito receitas milagrosas, né? E não tem. Tem trabalho interno. Muito trabalho. A gente tem muito trabalho aqui dentro. Muito trabalho para fazer. Muito, muito mesmo. Porque se a gente não tem esse autodomínio, se a gente não tem esse autocontrole, se a gente não tem essa autoconsciência, se a gente não tem o poder de autocura, realmente a gente fica na mão dos outros. E ficar na mão dos outros, a gente outorgar esses processos interiores para os outros, quem melhor conhece você do que você mesmo? Então, se você não se conhece, imagina o outro. Mesmo que seja médico, psicólogo, todos os terapeutas são maravilhosos. Todos, né? Claro que devidamente capacitados. Tem muitos aí que se dizem terapeutas e não são. Então a gente também tem que tomar cuidado com essas pessoas, né? E a gente tem que ter cuidado com receitas milagrosas também, porque elas não existem. Mas existem bons terapeutas, existem bons psicólogos que vão te ajudar a encontrar esse caminho de volta para casa. Mas a melhor pessoa para desenvolver esse caminho é você. Né? Essa autoconsciência, você ser o faciente de si mesmo, você está ciente dos seus processos interiores, porque daí sim você entra de novo a ter as rédeas da sua vida. E você não coloca as rédeas da sua vida na mão dos outros. Você não fica um cavalo desgovernado, um carro desgovernado. Você fica ali aprendendo a sempre ter de volta o seu eixo novamente. E como que você faz isso? Então, não corra dos seus processos interiores, não corra de você, não corra das suas limitações, e assim, se desafie mesmo, coloque-se ali o seu desafio, e lembrando sempre que o seu maior inimigo nunca está lá fora, ele está dentro de você, e como o seu inimigo, ele é você, ele sabe todas as suas fraquezas, ele sabe tudo o que faz para sabotar, e muita gente, às vezes meus alunos mesmo, né, meus pacientes falam para mim, Miriam, poxa, eu não estou conseguindo fazer as práticas, eu não estou conseguindo ir para as aulas. E aí eu falo para eles, 50% de entrega é minha, mas a outra 50% é do outro. É uma via de mão dupla. Eu não posso fazer por você aquilo que você tem que fazer, porque senão eu tiro o seu mérito. Se eu faço por você, cadê o seu mérito evolutivo? Cadê o seu trabalho interior de superação dos seus próprios inimigos e desafios interiores? Então é você com você. Sempre vai ser você com você. Então, assim, não esqueça. A sua mudança da sua vida, a sua saúde mental, ela depende exclusivamente de você. E, claro, temos os facilitadores. Então eu tô aqui facilitando esse processo para você. Por isso que eu me coloco como facilitadora. Tô só aqui facilitando. Mas quem vai fazer a mudança e dizer o sim para a mudança não sou eu. É você. Eu já disse esse sim para mim há anos atrás e hoje eu tô aqui, superando muitos desafios, né? Então eu já superei muitos momentos da minha vida que eu achei que eu não ia sobreviver e tô aqui. Então é possível. E lembrando que nós já passamos pelos piores dias da nossa vida e estamos aqui. Então a gente ainda continua.
Então, quer dizer, a vida continua. Então, o que a gente pode fazer é tornar a vida melhor. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, acho que eu respondi todas as perguntas que chegaram na caixinha. E aí a Janaína perguntou aqui, né, como passar por esse momento da melhor forma. Então, ter as ferramentas, acesso a essas ferramentas que eu falei, é a melhor forma. E a gente vai trabalhando cada vez mais para ir elevando a nossa frequência. O segredo desse momento de transição energética do nosso planeta é aumentar a nossa frequência. E aí é um trabalho completo, de corpo, mente, espírito e energia. Então, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar dos pensamentos, tem que cuidar da respiração, tem que cuidar do que você está internalizando para sua mente, o que você está aceitando, ir limpando os seus filtros, principalmente. Então, a gente vai limpando os nossos filtros, né? Então, assim, chegou as coisas para você, não cai ali naquela armadilha, sabe, do medo. Pensa, calma, diz para você mesmo, existe esse plano divino por trás de mim. Não tem um outro caminho. Não tem. Não tem. Então, é a resiliência e o trabalhar todos os dias para a gente se limpar, energizar, purificar. Então, lembra dessas 3 palavras, porque isso vai salvar vocês nesses momentos. Porque a gente vai ainda passar por muitos momentos desafiadores da Terra. E se a gente não estiver pronto, se a gente não tiver esse autocontrole, a gente se perde muito fácil nesse caminho. Muito fácil, muito fácil. Mas o bom é saber voltar para casa. Então, a gente se perde, volta para casa, se perde, volta para casa, se perde, volta para casa. Qual que é a volta para casa? Pra gente, pro nosso verdadeiro eu, pra nossa essência. E a gente se relembra desse ser divino que a gente é, que tem um pai cria-amor, né? Não quero nem falar mais criador, é cria-amor. E a gente faz parte dessas cocriações, né? Então a gente também podemos criar e cocriar a nossa vida de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente diz, o que a gente sente. Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui a live, olha, já passamos aqui 1h15 já de live, olha só que loucura. Mas foi bom porque eu consegui falar bastante coisa para vocês, eu acho que eu tirei bastante as dúvidas de vocês. Acredito que deu para dar uma aliviada aí nesse peso energético, né? Eu que agradeço, gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês. E quem quiser fazer uma aula de yoga terapia, fica aqui o convite, venham experimentar como é que é trabalhar simultaneamente corpo, mente, espírito e energia, porque faz toda a diferença na nossa vida. A gente ter ferramentas, mais ainda, né? Muitas ferramentas. Gratidão, eu que agradeço todos vocês, porque é uma alegria estar aqui compartilhando, né, esse caminho com vocês. É uma alegria, porque eu fico até emocionada, porque é cumprir missão, servir a luz e ser contribuição na vida de cada um de vocês, entrar na casa de vocês, estar com vocês e poder compartilhar um pouco desse caminho, né, que é tão maravilhoso, de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. Então, se cuidem muito! E que precisar, tô aqui. Podem fazer perguntas, mandar no direct, que em breve a gente faz mais uma live aí para tirando mais as dúvidas de vocês e a gente trabalhando cada vez mais para aumentar, né, a frequência do nosso planeta, dos nossos pensamentos, da nossa energia, dos nossos sentimentos. Porque é isso que o planeta precisa, né? De mais pessoas curadoras, de mais pessoas do bem, de mais pessoas desejando o bem, vivendo bem e procurando, principalmente, se cuidar, fazer sua reforma íntima. Tá bom? Um beijo em cada um de vocês. Sintam-se abraçados por mim. E que tenham uma excelente noite de sono. Então aproveitem, né, para respirar antes de dormir. Lembra das palavras, lembra das ferramentas e vai colocando cada uma delas no seu dia a dia. E depois me conta. Beijo, beijo, beijo e até a próxima. Gratidão. Namastê.